Olá, meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão Manuel da Vera Cruz, aqui de Ribeirão Preto, SP, para qualquer lugar do Brasil e do mundo onde estes vídeos chegarem. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a você inscrito, gratidão a você que tem assistido. Este é meu canal falando bem da Bíblia. E nesta feita, vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes da história da Bíblia e dos personagens bíblicos e do cristianismo de ponta a ponta. Falar sobre fé. Jesus, em Lucas 18:8, parte B, ele fez a seguinte pergunta: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Vamos falar hoje sobre heróis da fé. Vou apenas ler Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque trasladado foi para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Glória a Deus. Engrandecido seja Deus. Deus merece honra, glória e louvor para sempre. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Pelo que também de um, e esse, amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Isto é
fé. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Estes são heróis da fé. E você, quer ser um herói da fé ou um derrotado da fé? Derrotado na fé? Vencido na fé ou um vencedor pela fé? Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Vamos continuar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo à morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não tiveram o mandamento do rei, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Glória a Deus. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentou os egípcios e se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo, diz o escritor, faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Glória a Deus. Aleluia. Herói da fé. E você? Quando Jesus vier, porventura, achará fé na terra? As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento, mas alcançou a melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. É o tema do próximo vídeo. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançará a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quando o Filho do Homem, que é Cristo, voltar, porventura achará fé na terra? É um tema para um outro vídeo, mas quis usar como base para falar destes heróis da fé. E também vou falar nomes por nome de forma separada sobre homens dos quais o mundo não era digno. Glória a Deus. Eu li o capítulo 11 de Hebreus, todinho.
E daqui a pouco, no próximo vídeo, eu vou trocar em miúdos para falar dos homens dos quais o mundo não era digno. Uma preocupação eu tenho. Quando Jesus voltar, porventura, achará fé na terra? No embalo que o mundo está indo, no embalo que as igrejas estão indo, isto é preocupante. Hoje, as pessoas abandonam a Cristo por coisas mínimas, por coisas insignificantes. Parece que a fé do povo hoje é uma fé tão rasa que não é o suficiente para suportar um dia de fome, que não é suficiente para suportar uma enfermidade, que não é suficiente para suportar um desemprego, que não é suficiente para perder um ente querido na família, parece que morre junto. Te pergunto, a tua fé está em quem? Quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra? Deus te abençoe. Vamos para o próximo vídeo.